13 de outubro de 1972. Um dia que começou como qualquer outro, mas que logo se transformaria em um dos episódios mais trágicos da história da aviação. Um dia que começou com a promessa de uma pelada emocionante de rugby, com o time Old Christians cheio de energia e entusiasmo, prontos para enfrentar um novo desafio esportivo. Mas o que deveria ser uma viagem de camaradagem e competição, terminou em uma tragédia inimaginável que marcaria para sempre a vida de todos os envolvidos. O voo 571 da Força Aérea Uruguaia, levando o time de rugby Old Christians, seus familiares e amigos, caiu nos Andes. A viagem que deveria ser uma celebração do esporte e da amizade, transformou-se em um pesadelo. Atravessando a implacável cordilheira dos Andes, o avião enfrentou condições climáticas violentíssimas. Ventos fortes e tempestades de neve tornaram a navegação extremamente difícil. Neve, vento e um nevoeiro fechado cegaram os pilotos. A visibilidade era praticamente nula e a situação se tornava cada vez mais desesperadora. Em um instante, o impacto. O avião se chocou violentamente contra as montanhas, deixando um rastro de destruição. A metade traseira do avião ficou na montanha, enquanto a metade dianteira caiu na neve, virando um monte de ferro retorcido. A fuselagem ficou espalhada pela neve e o silêncio tomou conta do local. Dos 45 passageiros e tripulantes a bordo, só 29 sobreviveram à queda. Eles se encontravam em um ambiente hostil, cercados por neve e gelo, sem saber se seriam resgatados. Perdidos no meio do nada, lá no pico da montanha, os sobreviventes enfrentaram um novo desafio: a luta para sobreviver. Sem comida, sem água e com temperaturas congelantes, eles precisavam encontrar uma maneira de se manter vivos até que a ajuda chegasse. O estrondo do impacto ecoou pelas montanhas. O mundo, antes cheio de expectativa pelo jogo, virou um pesadelo de metal retorcido e neve manchada de sangue. Um frio penetrou os destroços, congelando as lágrimas nos rostos dos feridos. O vento cortante não perdoava, trazendo consigo uma sensação de desespero e impotência. Presos entre os destroços, os sobreviventes lutaram para se soltar. Cada movimento era uma batalha contra a dor e o medo, uma luta pela própria vida em meio ao caos. Ossos quebrados, cortes feios e o choque da colisão aumentavam a dor e o medo. A cada segundo, a gravidade da situação se tornava mais evidente. Cada respiração, o ar gelado parecia queimar os pulmões. A esperança frágil era tudo o que lhes restava. Em meio à devastação, essa pequena chama de esperança era o que os mantinha vivos, um fio tênue que os conectava à vida. Os dias viraram uma luta agonizante para sobreviver. A comida e os remédios eram poucos, racionados com cuidado para durar o máximo possível. O frio era cruel, entrava até os ossos, roubando a força e a esperança. Toda noite a temperatura caía, levando mais vidas. O silêncio da montanha era quebrado pelos gemidos dos feridos e pelas preces sussurradas. Cada amanhecer, a contagem dos mortos era um soco no estômago da esperança de resgate. A fome roncava nos estômagos vazios. A sede deixava as gargantas secas como pergaminho. A morte, antes um fantasma distante, agora espreitava em cada sombra, em cada sopro do vento. Com o tempo, a dura realidade bateu. A comida acabou. A morte, lenta e dolorosa, era certa para aqueles presos na montanha. Então, os sobreviventes se viram diante de uma escolha terrível: morrer de fome ou desafiar os limites da humanidade. A decisão de comer a carne dos mortos foi um tremendo dilema, motivada pelo instinto de sobrevivência. Movidos por uma necessidade desesperada, os sobreviventes encontraram uma fonte terrível de alimento nos corpos dos seus amigos. A cada mordida, a culpa e a tristeza corroíam eles por dentro. Mas a promessa de mais um dia, a esperança de um resgate, os empurrava para frente. Depois de 72 dias de pesadelo,
Um pequeno grupo de sobreviventes, liderados pelo Nando Parrado e pelo Roberto Canessa, decidiu botar para quebrar. Com a vontade de viver pulsando forte, eles se prepararam para encarar o desconhecido. Com um radinho de pilha, um saco de dormir improvisado e um pouco de carne seca, eles partiram numa jornada perigosíssima. A cada passo na neve fofa, a cada subida íngreme, a esperança e o desespero brigavam no peito deles. O frio de rachar, a fome constante e o risco de avalanche eram companheiros fiéis. Mas a vontade de viver, de rever a família, os empurrava para frente, passo a passo. Cada momento era uma batalha contra os elementos, uma luta incessante pela sobrevivência. A neve parecia infinita e o vento cortante não dava trégua. Mesmo assim, eles não desistiram. A cada noite, se abrigavam como podiam, tentando manter o calor e a esperança vivos. A cada amanhecer, renovavam suas forças e seguiam em frente, guiados pela determinação e pelo desejo de voltar para casa. Eles sabiam que, apesar de todas as adversidades, a única opção era continuar. Escalando montanhas cobertas de neve, o grupo enfrentou um inferno na terra. A cada amanhecer, eles davam de cara com a imensidão dos Andes. Um lembrete cruel de como somos pequenos perto da força da natureza. A fome e o frio judiavam deles, mas eles não se entregavam. Repartiam a pouca comida, dividiam a água da neve derretida, davam força uns para os outros. Toda noite, debaixo de um céu estrelado e implacável, eles se juntavam para se esquentar, rezando por um milagre, um sinal de vida, um fim para o sofrimento. Depois de 10 dias de uma jornada sofrida, uma luz no fim do túnel. No horizonte, um vale verdinho, um riacho cortando as pedras. A visão, tão diferente daquela imensidão branca e fria, deu força para eles, acendeu de novo a chama da vida. Com as últimas forças, eles caminharam em direção à salvação. Chegando no rio, a alegria explodiu. Água fresca, sinal de gente. Mas a luta não tinha acabado. Eles precisavam de ajuda, contar a história da tragédia para o mundo. Depois de 72 dias de terror, o mundo finalmente soube do voo 571. Um vaqueiro chileno viu 2 caras magros perto do rio e chamou ajuda. Helicópteros de resgate apareceram no céu, trazendo a promessa de salvação. A notícia do resgate se espalhou rapidinho, trazendo alívio e espanto para o mundo todo. Dos 45 passageiros e tripulantes, só 16 sobreviveram para contar a história. Marcados para sempre pela tragédia, eles viraram símbolo de superação, uma prova da força do espírito humano. A história do voo 571 é uma lição de sobrevivência, um hino à força do espírito humano. Em meio à tragédia, à dor e à perda, os sobreviventes encontraram forças para continuar, coragem para encarar o impensável. A história deles, de sofrimento e superação, é uma luz de esperança, um lembrete de que, mesmo nos piores momentos, a chama da vida pode continuar acesa. O voo 571 é um legado de resiliência, uma prova de que o amor, a fé e a vontade de viver podem vencer qualquer desafio.